Estamos felizes, fiquem de pé. Vamos fazer menção da palavra de Deus que está no livro da criação, primeiro Gênesis de número 1. Aleluia. Feliz com a presença de todos os pastores, cada um aí representando a vossa congregação, e que Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa noite aqui neste lugar, e que o nome de Jesus seja glorificado. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis de número 1, versículo 1, 2 e 3. Toda honra, bem baixinho, toda honra e glória seja dada ao nosso eterno Deus. Diz a palavra do Senhor, quem encontrou diga amém. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pai eterno, glorioso e poderoso Deus de Israel, Senhor, abra, Pai, toca nas nossas faculdades mentais, para que nós possamos entender. Toca, Pai, a nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, através da poderosa palavra do Senhor. Ó Espírito Santo, nosso professor, aquele que nos orienta e nos ajuda, toma direção, porque sou pó e cinza e necessito da Tua graça. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adolescente, cada pessoa e cada criança que chegou aqui nessa noite, no nome e no poder do sangue de Jesus Cristo. Podeis tomar os vossos lugares. Eu quero nessa noite estar compartilhando esta palavra com a igreja, e lembrando a cada um de nós que aqui estamos nessa noite, a palavra de Deus, ela é algo muito forte para nossas vidas. E nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, entendimento, para que nós possamos fazer a obra de Deus da forma certa e do jeito correto. E nós sabemos que nós, por causa da palavra de Deus, ela não tem variação, ela não tem mudança de rumo, porque a palavra de Deus, ela é reta em seus caminhos, e ela não faz nenhum tipo de curva. Ela não é algo que é inexplicável. A palavra de Deus, ela é para ser entendida por todos aqueles que buscam no Senhor, e com bom entendimento, através do Espírito Santo, da oração, do jejum, Deus abre a nossos entendimentos. Mas nessa noite eu quero falar aqui sobre a diferença entre a queda e a expulsão de Satanás. Há uma diferença entre a queda de Satanás e a expulsão de Satanás. Talvez você já saiba, talvez, de algumas coisas que vou falar aqui. Talvez você já está inteirado do que eu vou falar aqui, mas talvez você também ainda não sabia da forma que nós vamos aprender aqui um pouco mais nessa noite, amém? Então veja bem, nós como seres humanos, na verdade nós sabemos pouco demais sobre a história. Nós sabemos que a história, ela é muito grande, diante da nossa pequenez. Nós somos pequenos e o nosso tempo é curto demais para entender uma história tão grande que já aconteceu, o que está acontecendo e que ainda vai acontecer. Então nós entendemos que diante do Senhor nós somos pequenos, diante da tão grande história que muitas das vezes nós ouvimos, nós entendemos, porque desde Gênesis a Apocalipse nós sabemos que são inúmeras passagens, são inúmeras histórias que são contadas, e isso é muita coisa para a nossa pequenez como seres humanos. Mas é interessante nós entendermos aqui que nós temos aí a história de formas variadas. Talvez através de livros nós aprendemos muitas coisas acerca da história. Mas é justamente sobre isso que eu quero falar, porque muitas das vezes nem toda a história é verdadeira,
nem toda a história está embasada na palavra de Deus de forma correta, porque eu sempre digo aqui na igreja que a maior e a pior mentira é aquela que tem pitadas de verdade no meio dela, é aquela que é usada através de uma verdade e outra, uma mentira no meio, para que ninguém consiga perceber que ali há uma grande e terrível mentira. Então nós precisamos entender nessa noite, e vamos falar sobre a diferença entre a queda e a expulsão de Satanás lá do reino do céu. O povo, nós sabemos que o povo, quando se ouve alguma coisa, muitas pessoas já tendem logo a acreditar naquilo que está ouvindo, mesmo não sabendo ser certo ou errado. Esse é o grande mal de nós seres humanos, porque a maioria de nós não nos preocupamos em buscar a verdadeira origem, né, da história, o que verdadeiramente está acontecendo. E isso até mesmo no meio da igreja hoje acontece muito, de muitas historinhas de caruncho, historinhas mentirosas, que pessoas acham fáceis contar ela dentro da igreja, porque o povo recebe isso com muita facilidade, uma mentira como se fosse verdade. E nós precisamos tomar cuidado, igreja do Senhor, porque o nosso adversário, o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, e ele não para de se movimentar. Ele se movimenta de dia e de noite. Ele luta contra a minha vida, contra a sua vida, contra os projetos que você tem se levantado diante de Deus. Não pense que vai ser de mão beijada que você vai realizar uma obra para o Senhor, porque o inimigo lutará a todo custo para te tirar do foco, para te esmurecer, para te tirar a visão que o Espírito Santo de Deus havia te dado. Então precisamos pedir ao Senhor para que essa verdade esteja esclarecida claramente em nossos corações. As pessoas, o povo, como eu disse aqui, eles ouvem sem saber aquilo que é certo ou errado e procura, guardar isso aí. Então veja bem, nós precisamos entender, bem baixinho, irmão, o teclado, deixa eu te falar aqui, nós precisamos entender que há alguns ditados na Bíblia. Por exemplo, nós citamos uma história aqui, que para muitos, até para mim mesmo, eu dizia assim: o soldado cortou a orelha de Malco. Não é soldado, mas como nós nascemos e crescemos no Evangelho ouvindo que era um soldado, não era um soldado, era um sumo sacerdote que estava estagiando para assumir o trabalho sacerdotal. Mas como nós ouvimos algo e não buscamos se é verdade, nós acabamos confirmando que aquela em verdade é totalmente verdade. Outro ditado, as pessoas dizem, faz da tua parte que eu te ajudarei. Não existe isso na Bíblia. Então são inverdades, mas muitas pessoas carregam e até dizem, a Bíblia diz, Deus está dizendo, faz da tua parte que eu te ajudarei. Não tem esse versículo. Então o que tem é o quê? Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então esse é um versículo bíblico. Nós também, alguns dizeres aí, e na atualidade que nós estamos vivendo hoje, aí alguém pode dizer, mas para expulsar um demônio, você precisa saber o nome dele, da onde é que ele veio, quem é ele, para que ele saia, senão ele não sai. Mas aonde está essa referência bíblica que diz que tem que perguntar esse nome, da onde é que ele veio? Se não descobrir o nome, ele não sai. Mas isso fica formado aonde? Na nossa mente. E nós acabamos falando que uma mentira é verdade. O que eu quero falar com a igreja e compartilhar nessa noite, segundo a orientação do Espírito Santo, o que eu quero falar aqui é que quase todos nós cremos, não sei se todos, quase todos nós cremos que Satanás caiu antes da queda do homem. Quase todos nós, não sei, talvez tenha alguém aqui que já saiba que não foi assim. Todos nós temos na mente que Satanás caiu antes da queda do homem. Ou seja, nós estamos estudando sobre a diferença entre a queda e a expulsão de Satanás. Há uma diferença aqui, e é isso que nós vamos ver, para que nós possamos aprender. Por quê? Porque isso entrou na nossa mente, que Satanás caiu antes da queda do homem. Primeiro, nós vamos estudar nessa noite e confrontar aqui, nós vamos confrontar a teoria do hiato.
Ou seja, essa teoria é que afirma isso que nós vamos ver agora. Essa teoria do hiato, a teoria do intervalo, ela afirma exatamente o que muitos inculcaram na mente e acham que foi dessa forma, que Satanás caiu antes da queda do homem. Porque Satanás estava no Éden? Por que a igreja tende a pensar que Satanás caiu antes da queda do homem? Porque ele estava onde? No Éden. Ele se apresentou lá como serpente, não foi? Tudo bem, mas lá não vai explicar a Bíblia que ele estava expulso do céu. Porque se nós olharmos em toda a Bíblia, nós vamos ver o que? Anjos que foram até Abraão e falaram com Abraão, não foi? Eles eram anjos caídos? Não, mas eles vieram. Assim também Satanás também tinha a mesma liberdade. Então veja bem, nós vamos falar sobre essa teoria. Essa teoria do hiato foi elaborada em 1780 por um teólogo escocês chamado Thomas Calmer. Ele foi criador da teoria do hiato. Então a teoria do hiato foi criada por este teólogo escocês chamado Thomas Calmer. Ele criou essa teoria. Então vamos ver o que diz essa teoria do hiato. Qual é a teoria do hiato? Vamos ver. Entre o versículo 1, a teoria do hiato, nós lemos Gênesis Gênesis de número 1, versículo 1 e 2 e 3, nós lemos 3 versículos. Essa teoria diz que entre o versículo 1 e o versículo 2 há um espaço de tempo. Então essa teoria do hiato, essa teoria do intervalo, ela afirma que entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 há um grande espaço de tempo. Dentro desse espaço de tempo houve uma história. Olha bem, aí ele diz que dentro desse período de tempo houve-se uma história, como a nossa, uma história, né, como a minha, como a sua. Nós cada um aqui temos uma história de vida. Esta história era regida por um gerente, segundo a teoria do hiato. Quem era esse gerente? Esse gerente se chamava Lúcifer. Então essa teoria afirma que ele tomava conta e governava nesse espaço de tempo. Mas este Lúcifer, diz a teoria, que ele se rebela contra Deus e ele se envaidece contra Deus. E as pessoas que viviam aqui na terra, elas eram totalmente diferentes de nós. Por quê? As pessoas que moravam aqui na terra, segundo a teoria do hiato, elas não tinham alma. Elas eram pessoas, todos como seres animais vivos. Elas não tinham alma como nós temos, segundo essa teoria. O resultado da rebelião de Satanás é que Deus vai punir essa terra. Então, segundo a teoria, Satanás se rebelia e Deus vai punir essa terra. Por causa do pecado de Satanás, Deus vai punir a terra. Com o quê? Deus vai punir a terra com um grande dilúvio. Esse grande dilúvio é a punição da terra, que segundo a teoria era conhecida como dilúvio de Lúcifer. Segundo a teoria, esse dilúvio era conhecido como o dilúvio de Lúcifer. Esse dilúvio matou tudo que existia aqui. O dilúvio veio e matou tudo que existia aqui. Precisamente situa-se no versículo 2, aonde a Bíblia diz, porque veja bem, a teoria do hiato, ela diz o seguinte, que há um espaço de tempo do versículo 1 de Gênesis ao versículo 2. No versículo 2 nós vamos ler que a Bíblia vai dizer o quê? E a terra era sem forma e vazia, e havia treva na face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas do dilúvio da teoria deles. Eles estão afirmando aqui que havia um dilúvio antes do dilúvio de Noé. Só que tudo isso aqui não é verdade, não tem, né, base bíblica.
Então, mas é uma teoria, eu estou lendo aqui a teoria para que você entenda aquilo que ficou gravado na minha, na sua, nas nossas mentes, na mente de muitas pessoas de forma errada. O Espírito pairava sobre as águas. Qual a tentativa dessa teoria? É harmonizar a ciência com a Bíblia. Porque até o século XVIII havia uma crença que os fósseis encontrados eram totalmente diferentes dos seres vivos que povoavam a terra. Ou seja, eles, segundo o estudo dos teólogos daquela época, junto com o geólogo, eles estudaram e perceberam que as fósseis, ou seja, os restos mortais que haviam naquela época, era totalmente diferente daquelas dos seres vivos de hoje. Então, por causa que eles afirmavam isso, por falta da pouca tecnologia que havia naquela época para constatar se verdadeiramente era, fósseis como os dos que estão vivos. Ou seja, hoje é fácil alguém encontrar um corpo que está enterrado há muitos anos, e esse corpo, passando por uma análise, eles vão compreender, entender que é de um ser humano, se é de um animal, com muita facilidade, por causa do quê? Da tecnologia que temos hoje. Mas naquela época, iniciando o século XVIII, quando essa teoria do hiato foi criada, não havia tanta tecnologia para entender acerca disso aqui. Dos que estavam debaixo da terra estavam vivos, então havia uma diferença. Por causa dessa impossibilidade, os teólogos tentaram organizar um relato bíblico, aquilo que os arqueólogos estavam descobrindo. Então eles viram que não tinha muita prova, então eles disseram, mas vamos ver se eles estão dizendo que é assim, e firmaram que na verdade o acontecimento tinha se dado ou acontecido. A tentativa era o que? Harmonizar o que? Houve um grande dilúvio antes da criação. O que eles queriam constatar é que antes do dilúvio de Noé, do versículo 1 para o versículo 2, no espaço de tempo, eles querem constatar aqui, a teoria do hiato, que houve um dilúvio. Olha bem como que é que eles estão trabalhando. Eles querem afirmar o quê? Que verdadeiramente houve um dilúvio. A ciência junto com os teólogos, então eles queriam unir isso e dizer, e afirmaram que verdadeiramente houve um dilúvio que aconteceu naquela época. E nós vemos o versículo lá, e o Espírito pairava sobre as águas. Então eles dizem, está tudo inundado. Então o dilúvio aconteceu e destruiu tudo, e ainda está assim. Só que nós vamos para frente ver que é uma teoria totalmente antibíblica, e que não tem fundamentos na palavra de Deus. Houve um grande dilúvio antes da criação, era o que eles queriam dizer. Este dilúvio foi provocado pela expulsão de Satanás, olha aí. Então, a teoria do hiato afirma que Satanás foi expulso antes da queda do homem. E é o que está impregnado na mente de muitas pessoas. Está na minha mente. Nós precisamos então o quê? Entender. Até eu falei nesses dias aqui, eu quero até, não sei se ele está aqui, o irmão Oswaldo, na escola bíblica dominical, quando ele fez uma pergunta, se Satanás estava lá, quando Jó se apresentou a Deus, e estava onde Jó estava, ele tinha contato no céu? Isso me fez buscar, porque as respostas que foram dadas ao irmão, eu vi que ficou um vácuo, porque aquilo que não harmoniza, tem alguma coisa errada. Então algo estava errado, e aquilo ficou quebrando a minha cabeça, eu pensando, Jesus, mas e quando você chega em algumas situações na Bíblia, você não encontra um encaixe, a peça não encaixa, você já viu? Você fala ali, alguém fala alguma coisa, mas não encaixa totalmente aquela peça que está faltando. E por isso eu resolvi buscar esse assunto, e cheguei a essa conclusão. Quando Satanás se rebelou e foi julgado, Deus o expulsou, e disse, ai dos moradores da terra, a teoria do hiato ainda, e juntamente com os moradores da terra, e com Lucifer, Deus envia o dilúvio e acaba com tudo. Esta é a teoria do hiato, ou a teoria do intervalo, porque para eles existe um intervalo entre o versículo 1 e um versículo
2. E eles dizem que não é um intervalo pequeno, é um intervalo de bilhões de anos. E isso nós vamos ver aqui mais para frente. Veja bem, entre o versículo 1 e o versículo 2, esta é a teoria que passaram-se bilhões de anos. E quando o versículo 2 termina, você tem uma nova criação que vai se iniciar. Aí a teoria do hiato vai dizer o quê? Que Deus agora, depois de um mundo totalmente em caos, destruído, Deus inicia uma nova criação, quando nós lemos aqui. Ali eles afirmam que Deus vai começar um novo processo de criação depois da grande destruição que aconteceu. Isso não é verdade, porque o Deus que nós cremos e servimos não é um Deus desorganizado. O Deus que nós servimos é um Deus supremo, e Ele não anda fazendo obra para desfazer, quando Ele faz com convicção, porque Ele é um Deus que está acima de todas as coisas. Mas essa é a teoria deles. Mas vamos à frente. Enquanto o versículo 2 termina, você tem uma nova criação que Deus vai iniciar, usando aquela terra que estava arrasada há bilhões de anos, que estava submersa debaixo das águas. Esta é a teoria do hiato. Depois de Thomas Calmer, aquele primeiro que foi fundador dessa teoria, aquele escocês, um outro teólogo em 1784 destrinchou a teoria do hiato. Veja bem, o nome de William Buckley, além de teólogo, paleontólogo e também geólogo, alguém muito capacitado no nível acadêmico da época. Então esse moço aqui, William Buckley, ele era alguém extremamente capacitado, respeitado, alguém de posição e alguém com várias formações. E ele vem o quê? No século XVIII, ele ajudou da reputação e formação da teoria do hiato, ou seja, ele reforçou mais ainda, essa teoria é verdadeira, verdadeiramente houve um dilúvio antes da criação. Então ele reforça e isso fica mais forte ainda, de forma que um homem, a história entra no século XIX com muita força, a teoria do hiato no século XIX entra com muita força, por causa da massificação desses homens trabalhando em cima dessa teoria. Mas havia ainda outro homem, chamado George Halstenberg, no século XIX, ele vai escrever um livro. Esse George Halstenberg, ele vai escrever um livro formulando essa teoria e transformando essa teoria em matéria. Olha o que ele faz, ele agora vai escrever um livro formulando, escrevendo e falando sobre a teoria, e vai fazer com que isso se torne uma matéria dentro da escola teológica do século XIX. Aí agora isso já passou a ser uma matéria, ou seja, a teoria do hiato vai se fortificando. No século XIX é essa conversa. Aqui na América Latina ou aqui no Brasil, essa teoria foi disseminada pela Bíblia de Estudo Scofield. Eu não sei se você tem essa Bíblia, ou já teve, eu acho que eu já tive uma Bíblia dessa, é a Bíblia de Estudo Scofield. Essa Bíblia, ela traz essa teoria, ela foi trazida no início do século XX para o Brasil, através de missionários que vieram e trouxeram essa Bíblia, com esta teoria. No rodapé dessa Bíblia havia essa teoria, a teoria do hiato, ou seja, que do versículo 1 para o versículo 2, há um espaço de tempo, aonde aconteceu verdadeiramente um dilúvio. Mas para justificar esse ensino, as pessoas tinham que justificar a expulsão de Satanás antes da queda do homem. Para que essa Bíblia fosse fortificada, os dizeres dela tinham que verdadeiramente afirmar. Como a tecnologia avançou e as pessoas descobriram que os fósseis encontrados naquela época eram os mesmos da atualidade, então essa teoria do hiato cai por terra, ou seja, essa teoria perde força. Mas é algo interessante aqui, irmão, que nós precisamos tomar cuidado com nossas Bíblias de estudo. Por quê? Porque o que é verdadeiro e inspirado pelo Espírito Santo é o texto majoritário. O rodapé ali
pode ter erros. Por quê? Assim como um pregador comete erro quando está pregando, quem ali dá seu parecer no rodapé daquela Bíblia pode estar cometendo um grave erro, como na Bíblia Scofield. Então eles trouxeram essa teoria do hiato, e as pessoas deixou que isso ficasse guardada no coração. E foi provado também o seguinte, que existe sobre a terra a diferença entre os fósseis que foram encontrados sobre a terra, a diferença que eles foram petrificados. Isso não demora bilhões de anos para acontecer, ou seja, não é necessário bilhões de anos para petrificar as fósseis, ou seja, então já descartou. Quando houve, por causa da evolução, da tecnologia, o povo vai evoluindo, então ficou descartado que aquelas fósseis encontradas eram as mesmas da atualidade, de pessoas que estão vivas hoje. Então já caiu por terra a teoria do hiato. Então a teoria do hiato caiu por terra, caiu no descrédito. Mas agora deixa eu te falar aqui o que nós vamos concluir dentro dessa teoria do hiato aqui. Mas o monstro que criou para existir, a teoria do hiato caiu. Ninguém acreditava mais, porque viu que não tinha bases bíblicas. Mas o monstro ficou ainda trabalhando, que é este engano, que Satanás foi expulso antes da queda do homem, e isso ficou aonde? Na nossa mente. Aí alguém pergunta se Satanás caiu antes da queda do homem, ou quando foi? Não, caiu antes da queda do homem, porque lá no jardim, quando o homem estava no jardim, Satanás estava lá presente, fez Eva pecar. Espera aí, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia é que é a nossa regra de fé, e a Bíblia que nos ensina o que é certo e o que é errado. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. Vamos agora voltar segundo a Bíblia. Vamos para a Bíblia agora. Aqui nós lemos a teoria do hiato para os irmãos abrir a mentalidade para entender o que essa teoria achava acerca do versículo 1 e 2 e 3 de Gênesis. Agora vamos. A questão 1 é o seguinte. Gênesis capítulo 1, segundo a Bíblia, nós temos o relato de quê? Da criação. Gênesis capítulo 1, todo mundo quando fala livro da criação, todo mundo já sabe quem é, qual que é, todo crente sabe, porque lá está relatando sobre a criação. Nós temos aqui, em Gênesis capítulo 1, nós temos Deus criando o tempo, nós temos Deus criando o espaço, e nós temos Deus criando a matéria. Nós temos Deus trabalhando em um processo gradativo, uma coisa após a outra. Agora, o versículo 2 nós temos o quê? Eu tenho um mundo que não está em caos, porque a teoria do hiato diz que o mundo estava em um caos, estava tudo destruído, e isso não é verdade. Por quê? Eu tenho um mundo que não está num caos, mas um Deus que está organizando tudo. O mundo não estava desorganizado. A pessoa olha, o mundo era sem forma e vazia, e havia treva à face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Não é mundo em caos, é um mundo que está sem forma e vazio, mas que o Deus de Israel é como um canteiro de obra, que a pessoa coloca lá a areia, a brita, o cimento, está tudo ali, e ali ainda está desorganizado aos olhos de quem está olhando, mas aos olhos daquele que é o arquiteto, aquele que projetou, ele já vê ali o que? Uma grande planta e uma grande construção, ou um grande edifício. Então não havia nada em caos. Então joga a teoria do hiato por terra, que diz que o mundo estava em um verdadeiro caos, e não era verdade. Veja bem, colocando tudo em seu devido lugar, é o que Deus está fazendo. A terra era sem forma e vazia. Eu tenho toda criação, mas na forma vazia. Olha bem que a Bíblia vai dizer que o Espírito, havia treva à face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Agora se fosse eu ou você, se chegássemos no lugar onde há treva, nós ia dizer o quê? Tem alguma forma em treva? Não.
nós não enxergamos nada, não tem como ver nada. É por isso que no versículo 3 a Bíblia diz que Deus diz o que? Haja luz, e houve luz, porque agora as coisas vão ter que encaixar cada uma delas no seu devido lugar. O Espírito pairava sobre as águas, isso mostra que havia controle e domínio sobre tudo. Se o Espírito está sobre as águas, ele tem controle da situação. Mas o que o Espírito está fazendo? Tudo estava sendo potencializado pelo Espírito Santo de Deus, para se fazer o que Deus queria que fosse. Tudo estava sob controle. Deus inicia a criação sim, no versículo 1, no versículo 2, e vai dando continuidade. Não houve a teoria do hiato cai por terra, porque não houve um dilúvio, não houve uma expulsão de Satanás até então. Veja bem, para que nós possamos entender isso, significa que tudo estava no controle de Deus. Quem fazia as obras quando Deus dizia haja? Quem é que fazia essas obras? Deus disse haja luz, houve luz. Quem fazia as obras? Quem fazia essas obras? O próprio Verbo, chamado Jesus Cristo. Se nós lermos João capítulo 1, versículo 1 até o 5, nós vamos ler. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E aí prossegue, falando sobre o Verbo, sobre que eles criaram, e antes de ser criado todas as coisas, eles já existiam. Então, quem fazia segundo a voz de Deus era o próprio Jesus. O Verbo, a palavra de Deus, o Verbo de Deus. Verbo no hebraico é o verbo barar. Verbo no hebraico chamado verbo barar, que significa palavra que tem poder. Quando você diz essa palavra barar, você está dizendo palavra que tem poder, ou trazer à existência aquilo que não existe. Esse é o verdadeiro sentido da palavra haja, é a verdadeira palavra do sentido verbo, quando ele diz as coisas começam a existir aonde não existe. Também isso é conhecido como ex nihilo. Ex nihilo significa Deus trazendo as coisas à existência do nada. A palavra ex nihilo significa Deus trazendo à existência as coisas do nada. Aquilo que não existe, através da palavra de Deus, começam a existir. E nós vemos aí o Deus começando a ordenar e colocando tudo no seu devido lugar. Separação da água com a terra. Ele coloca haja luz, haja noite, e assim Deus foi criando uma coisa atrás da outra. Vamos lá. Então não existe problema nenhum no versículo 1, 2 e 3. Não existe. Não tem problema aqui, como a teoria do hiato diz que tem. Que houve um espaço de tempo entre o versículo 1 e o versículo 2, e que houve um dilúvio, e que Satanás regia e governava. E não é verdade. Isso é uma teoria. E muitas das vezes hoje muitas pessoas ainda continuam confirmando que Satanás foi expulso antes da queda do homem no paraíso. E isso não é verdade. A Bíblia não foi escrita para provar nada para a ciência. A Bíblia não foi escrita para debater com ciência. Agora, se a ciência agir de forma correta, vai ver que vai dar certo. E a Bíblia, ela não existe nada escondido ou obscuro. A Bíblia é clara. A Bíblia, ela fala as coisas claramente. Todos que têm o Espírito Santo entendem a palavra de Deus. Somente quem não quer é que não vê a glória e o poder de Deus se manifestando através da palavra de Deus. Tudo bem, a teoria do hiato é que Satanás caiu antes da queda do homem, foi lançado de lá para cá. Mas vamos ver o que diz Romanos 5, versículo 12. Diz assim: portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram.
Portanto, da mesma forma, o pecado entrou no mundo por um. Os irmãos estão desligados. O pecado entrou no mundo por um homem. Por um homem. Foi através do homem, não de Satanás, que o pecado entrou no mundo. A teoria diz que Satanás já tinha sido lançado. Satanás já tinha se rebeliado. Satanás foi expulso. E que ele é que dominava a terra. Ele que estava regendo no jardim. Isso é mentira. Porque a Bíblia está dizendo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem. O que a Bíblia está dizendo? O mundo aqui quer dizer na palavra grega, cosmo. E a palavra cosmo quer dizer universo. Então o pecado entrou no mundo, entrou no cosmo, através da queda do homem. A Bíblia não está relatando aqui que houve um dilúvio antes da queda do homem, que houve uma expulsão de Satanás, não. Coloca isso no seu coração, que a verdade é que o pecado entrou no mundo através do homem. Através do homem que desobedeceu lá no paraíso, quando foi enganado por Satanás. Olha bem, foi através do homem, não de Satanás, que o pecado entrou no mundo. No sexto dia, Deus viu que tudo era bom. No sexto dia, Deus viu que tudo era bom. Ué, mas se tem pecado, como é que era bom? Se é bom, é perfeito. E a Bíblia vai dizer aqui no versículo 31, nós vamos ver que havendo no dia sexto, viu Deus que tudo era bom, não havia pecado nenhum. Não havia pecado algum. Não havia contaminação alguma, não havia dilúvio que tinha acontecido antes da queda do homem de maneira alguma. No sétimo dia Deus descansou. Agora me mostra alguma vez na Bíblia que Deus descansou a não ser aqui. Se Deus descansou, está tudo cumprido, está tudo realizado, está tudo nos conforme do seu grande projeto. Deus descansou, a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou. Gênesis 2, de 1 ao 3, significa que quando Deus descansou não havia pecado, tudo estava em ordem, perfeito, santo, sem nenhum erro, sem nenhuma contaminação. Porque uma coisa é certa, queridos e amados irmãos, o pecado entrou no mundo, no cosmos, através de um homem, através da queda do homem chamado Adão, e daí para cá o homem se corrompeu. Mas o céu que nos aguarda é um céu puro. A Bíblia diz que são jaspes, cristais, aonde se há alguma mancha, alguma impureza, lá não pode entrar. Porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus guardador, Ele é um Deus que é separado. Ainda que nós venhamos nos corromper, Ele vai permanecer santo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, meus queridos e amados irmãos, aonde você vai ver que Deus descansou? Se nós olharmos aqui, Deus descansou porque Ele estava cansado? Não. Deus descansou porque a obra estava concluída. Você lembra quando Jesus estava na cruz, quando Ele olha e diz o que para Deus? Pai, está consumado, está cumprido.
Então Deus aqui descansa, não é porque Ele se cansou não, Deus não se cansa e nem se fadiga. Deus, Ele é um ser supremo e está acima de tudo e de todo. Agora Deus descansou porque não havia pecado, estava tudo em harmonia. Então Deus descansa para quê? Para que a natureza, para que aquelas criações que foram criadas prestassem continência a Ele e adorasse. É tanto que esse descanso depois foi colocado como um mandamento em Êxodo 20, do 8 ao 11, quando a Bíblia diz para descansar, no sábado as pessoas descansar e ficar ali cumprindo o mandamento de Deus, porque Deus descansou no sétimo dia. Agora veja bem, Deus não descansou porque estava cansado, Deus descansou porque estava tudo em ordem, estava tudo em perfeita harmonia. Então não tinha Satanás lá, porque Deus ia criar Satanás, depois do dilúvio, Deus ia descansar com Satanás ali. Não. Deus tem um comando, então vai jogando a teoria do hiato por terra. Vai jogando essa teoria que impregnou na mente de muitas pessoas, que Satanás caiu antes da queda do homem. Agora veja bem, os discípulos de Jesus, em Lucas 1, no versículo 6, em João capítulo 5, versículo 7, a Bíblia vai falar que Jesus está fazendo a obra, e de repente os discípulos começam a colher espigas e debulhar as espigas, e de repente os fariseus, aqueles homens da época, começam a dizer, mas hoje é sábado, e eles fazem isso. Jesus vai dizer para ele, o meu Pai trabalha até agora. Nesse mundo de pecado, o meu Pai trabalha até agora. Deus descansou aqui, mas daí para cá Deus não mais descansou. Por quê? Porque o pecado jaz no mundo, o pecado entrou no mundo, e agora é uma luta travada de dia e de noite, aonde a luta não, o evangelho não pode parar de ser pregado. Então eles olharam e disseram, mas hoje é sábado, e Jesus vai afirmar, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O meu Pai faz obras e eu faço também. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, diz a palavra de Deus. E Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, e Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então nós vemos que todas as coisas foram criadas por Ele, e nele todas as coisas subsistem. Ele é antes de todas as coisas. Deus criou anjo, Deus criou terra, Deus criou seres animais, Deus criou seres humanos, Deus deu fôlego de vida para o homem, Deus criou tudo que você vê, tudo que você olha, tudo que você entende aí. Você depara com o mar e vê aquela imensidão de água, você pode dizer com certeza, Deus criou o mar também, Deus criou os céus, as estrelas, Deus criou esse espaço, Deus criou todas as coisas existentes, todos estão, aleluia, foram criadas por Ele, porque Ele é o Senhor. Isso é o ex nihilo, que diz, trazendo as coisas à existência do nada. Então Deus criou todas as coisas. Agora veja bem, uma observação. O jardim foi criado no sexto dia. O jardim foi criado no sexto. O jardim foi criado no sexto dia, segundo a teoria do hiato. Diz que Satanás dominava o jardim do Éden. Se o jardim foi criado no sexto dia, como é que Satanás já regia e governava o jardim do Éden? Não tem como. Veja bem, queridos e amados irmãos, o jardim não existia no tempo que Satanás estava aqui.
Se nós olharmos aqui, o jardim foi criado antes ou depois de Adão? O jardim foi criado antes ou depois de Adão? O jardim foi criado para Adão. Se você olhar a Bíblia no versículo 8, você vai ver que Deus cria o homem e coloca ele aonde? No jardim. Então o jardim foi criado para o homem. A expulsão de Satanás, biblicamente, ela só acontece. Agora eu quero que você entenda aqui. Eu estou pregando nessa noite falando a diferença entre a queda e a expulsão de Satanás do céu. A expulsão de Satanás do céu só acontece, queridos e amados irmãos, depois da ressurreição de Cristo. A expulsão de Satanás só acontece depois da ressurreição de Cristo. Vamos entrar aqui na Bíblia. Olha o que vai dizer a Bíblia. Vamos pensar um pouco aqui. Precisamos ler Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. A Bíblia vai dizer que Jó era íntegro, justo diante de Deus, orava constantemente, sacrificava pelos seus filhos. Jó era um homem de posição, ou um homem referencial para qualquer tipo de pessoa na época. Jó era alguém justo diante de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, no versículo 6, que no dia em que os filhos de Deus vinham comparecer diante de Deus, apareceu junto com eles quem? Apareceu junto com os filhos de Deus quem? Satanás. Aí é que entra a pergunta do irmão. Se Satanás estava aqui, ele ainda tinha acesso a Deus? Aí é que nós vamos entender que a queda de Satanás não foi antes da queda do homem. Nós vamos entender que a queda e a expulsão, a queda de Satanás existia, mas a expulsão dele é só depois da ressurreição de Cristo. Vamos aqui na Bíblia. Olha o que vai dizer. A Bíblia nos diz, no dia em que os filhos de Deus vinham comparecer diante de Deus, apareceu-lhe também Satanás. Quem são os filhos de Deus? A Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. A Bíblia está relatando filhos de Deus aqui, anjos de Deus. Enquanto os anjos de Deus compareciam na face, e Deus pergunta: de onde vem Satanás? E ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por... Você lembra que eu te falei que se a serpente estava lá no paraíso quando enganou Eva, e alguém afirma que é por isso que Satanás caiu antes da queda do homem, e quando eu te disse que os mesmos anjos, sendo bom, eles também desciam, entregavam recado para Abraão, eram anjos expulsos? Não. Então como é que Satanás estava lá no jardim? É o que nós vamos saber aqui. Primeira coisa, nós vamos aprender que Satanás tinha acesso ao trono de Deus. Satanás tinha livre acesso ao trono de Deus. Segundo, seres celestiais caídos ou não, eles podem vir à terra. Seres celestiais, caídos ou não, eles têm liberdade para vir à terra. Agora veja bem, se nós olharmos a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento, nós vamos ver a manifestação de anjos vindo à terra, ou sejam anjos de luz ou anjos malignos. Você lembra quando Josué se prostrou diante do anjo e perguntou: és um do nosso? E ele disse sim. É porque havia a interferência de anjos malignos, como existe hoje. Se nós olharmos, Jesus expulsou demônios. Jesus expulsou demônios, sim ou não? Os discípulos expulsaram demônio? Não eram anjos que eram caídos, não eram anjos que estavam em comunhão, eram anjos caídos, mas que tinham liberdade para trabalhar na terra, e assim ainda continua fazendo. Eram anjos caídos. Para nós entendermos aqui, para nós fecharmos bem aqui, eu quero ler com você
a passagem de Apocalipse capítulo 12. Se puder pegar esse microfone aqui, apóstolo Paulo, porque eu vou precisar de passar umas referências depois, só para a gente confirmar aqui alguns versículos, e alguém que estiver por aí, que puder ler para a gente, depois nós vamos estar passando. Deixa eu falar para você, Apocalipse capítulo 12, quem encontrou? Diz assim: e vi-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou após a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz ao filho, um varão, que tinha de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, aonde não tinha lugar preparado por Deus. Tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou lugar uma batalha aqui, olha bem o que você vai entender. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora é chegada estar a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Olha aí, agora vai falar, depois da morte de Cristo, Satanás é lançado. Depois do poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, a qual diante de Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue de quem? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelos seus testemunhos, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e o mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que já lhe resta pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao varão, e foram dadas à mulher 2 asas grandes de águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Foram fora da vista da serpente, e a serpente lançou da sua boca atrás da mulher águas como um rio, para que pelas correntes fizesse arrebatar. 16. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esta passagem, ela esclarece nitidamente que o inimigo foi vencido e foi lançado pelo poder do sangue do Cordeiro. Por isso foi falado aqui que a queda, a expulsão de Satanás não foi antes da queda do homem, mas sim foi depois que Cristo ressuscitou de dentre os mortos.
mas vamos continuar seguindo aqui. A mulher, Apocalipse fala sobre a mulher representa quem? A igreja, ou representa a nação de Israel. Então, quando a Bíblia fala de mulher, está falando de nação, falando de um povo. Esta mulher, a Bíblia diz que quando o homem peca lá no paraíso, o que é que Deus diz para Satanás? Que da semente da mulher nasceria um que pisaria onde? Na sua cabeça. Então nós vemos aí que esta mulher representa Israel, representa a igreja de Cristo. Então o inimigo, ele desce com muita ira, e se nós percebermos, nós vamos ver durante todo o período da Bíblia, Satanás preocupado em matar os homens, meninos que nasciam. Se você olhar a discussão entre Abel e Caim, se nós olharmos, nós vamos ver lá no Egito, Faraó mandando matar todas as crianças que nasciam homens. Então essa perseguição vem se alastrando. Lá no tempo de Esté, o rei Assuero, segundo a ordem de Amã, manda que matem todos os judeus, porque o projeto de Satanás era aniquilar que um dos que nasceriam de mulher, que era um varão, pisasse na sua cabeça. Então ele queria matar todos. Se nós olharmos, e você conhece muito bem a história, quando Jesus nasce, o que faz Herodes? Ele ordena que matem todas as crianças de 2 anos para baixo, e Jesus Cristo é livre. E no capítulo que nós lemos, nós vemos que Satanás se depara diante da mulher e quer que ela possa o filho vai nascer. O filho dela vai nascer, que ela vai gerar ali o seu filho, e Satanás está de olho. Para quê? Para destruir. Aí nós lembramos da passagem que Herodes estava de olho, querendo matar quem? O próprio Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ele não consegue fazer isso, porque a mão de Deus é muito maior. Então eu quero que você entenda que nada acontece sem a permissão de Deus. E a Bíblia diz o quê? Que nasce o menino, e o menino cresce. Agora esse menino vai reger com vara de ferro. Esse menino vai dominar. Esse menino agora vai se tornar grande, conhecido, mas mesmo assim Satanás vai persegui-los e tentá-lo matar de qualquer maneira. Então nós percebemos o quê? Que Satanás em todos os instantes tentou bloquear ou parar a obra que Cristo veio fazer. Escute, a mulher perseguida, a mulher representa a igreja. Se nós olharmos aqui, nós vamos entender aqui pelo menos 2 coisas. Se nós vermos Daniel capítulo 10, no capítulo 12, nós vamos ver que a Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, que nós lemos que houve uma grande batalha no céu entre Miguel e os seus anjos contra a serpente, ou seja, o dragão e os seus anjos. E a Bíblia diz que mesmo nessa peleja, Satanás não prevaleceu, mas perdeu a batalha. É interessante que durante todo o período, Satanás tinha acesso ao trono de Deus, e ele não podia ser expulso. Mas quando Jesus diz na cruz, está consumado, Jesus está dando a liberdade para que Satanás agora seja expulso. E se nós lermos os versículos aí, nós vamos ver dizendo: ai dos que habitam na terra, porque Satanás foi lançado sobre ela. Lá no céu houve júbilo, porque aquele que acusava de dia e de noite não estava mais lá. Aquele que aterrorizava dia e noite agora foi expulso para a terra. E Satanás agora, o que fazer? Se nós olharmos no versículo 12, olha o que vai dizer no versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céu, olha bem, vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado, olha bem, na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Se Jesus venceu Satanás após a sua ressurreição, o que aconteceu depois que Jesus sobe ao céu? Satanás vai perseguir quem? A igreja. Eles são mortos.
Se nós olharmos, o próprio João está ilhado na ilha de Pátimo aqui. Os outros todos já haviam morrido. Porque a grande fúria de Satanás agora, se eu não posso contra esse Jesus, eu quero matar, eu quero perseguir a igreja. Está no versículo de número 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Quem é essa mulher? A igreja, Israel. E foram dadas à mulher 2 asas, para que ela fugisse para onde? Para o deserto, asas de águia. Ou seja, nós entendemos que nós dependemos totalmente de Deus para sobreviver. Nós sem Deus, nós não estaríamos aqui se não fosse a mão de Deus. Mesmo o inimigo armando as estratégias, mesmo com toda a fúria, porque a Bíblia diz que pouco tempo lhe resta, e ele está na terra, mas ele está furioso. Só que Satanás está limitado aqui. Satanás está limitado, ele não faz o que ele quer. Existe uma limitação para ele, e ele não pode fazer o que ele quer. Mas qual é a função de Satanás, igreja? Qual é a função de Satanás? Acusar, de dia e de noite. Ele é acusador. Diabolos, acusador. É isso que ele faz, ele acusa. Lembra que ele foi até Deus dizer: a Jó está desse jeito porque o Senhor dá tudo para ele, tira o que ele tem, para ver se ele não vai blasfemar contra ti. Lá ele ainda estava com acesso no céu. É o que destrói a teoria do hiato, porque o hiato vai dizer que houve uma queda antes, uma expulsão antes da queda do homem. Era isso que não bate, que não dá certo, porque se alguém está expulso e tem acesso ao trono de Deus, vê se ele tem acesso agora. Não tem. Ele está aqui, está limitado, está aguardando o grande dia de Deus. Mas ele está limitado, mas está furioso. A Bíblia diz: tomai cuidado, porque os anjos do Senhor estão ao vosso redor, mas Satanás está ao vosso derredor, rugindo feito leão, procurando alguém para que possa tragar. Isso já é revelação do Espírito Santo aos seus santos. Nós precisamos, igreja do Senhor, entender isso. Veja bem, Romanos 8:31, quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Deus é que nos justifica. Romanos 8:31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ei, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O próprio Satanás. Ele é acusador. Ele não respeita criança, ele não respeita ministério, ele não respeita ninguém. Ele só respeita aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro. Ele só respeita aqueles que verdadeiramente são cristãos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Satanás está aqui na terra limitado, mas está em grande fúria. Mas por quê? Escuta aí. Ele está furioso, sabe por quê? Primeiro, ele foi expulso do céu. Então a grande tristeza dele é essa, porque ele já foi expulso do céu. Segundo, não pôde destruir a semente da mulher. Tentou de Adão até os dias de Jesus, tentando, destrói um aqui, destrói outro ali, tenta por aqui, mas não conseguiu destruir a semente da mulher, porque a profecia diria o quê? Tu lhe ferirá o calcanhar, mas ele pisará a cabeça. Se você observar, quando está dizendo ferirá o calcanhar, uma ferida no calcanhar não é ferida mortal não.
Agora uma ferida, pisar, esmagar a cabeça é mortal. Então o que está dizendo? Você vai ferir ele lá na cruz do Calvário, tu vai levar ele à cruz, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar e vai pisar sobre a tua cabeça, e você verá que há um Deus que tem poder na terra. Então ele está em fúria porque não pôde matar a semente da mulher. Terceiro, ele não pode destruir a mulher, ele não pode destruir a igreja. O que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ei, você é intocável, você é guardado. Podem tentar tocar o teu corpo, mas não tocarão a tua alma, porque você já foi comprado, foi selado com o sangue do Cordeiro lá na cruz do Calvário. Então o inimigo sabe que a igreja é protegida por Deus. É o dodói de Jesus, é a igreja. Você lembra quando Paulo está indo a Damasco perseguir a igreja? O que Jesus diz para ele? Paulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz: a quem? Eu não estou perseguindo o Senhor, quem é Jesus? Quando tu persegue a minha igreja, tu me persegue, cai por terra, inimigo de Deus. A Bíblia diz que Deus, aqui já se fala do período da grande tribulação, lá no Apocalipse 12 que nós lemos, quando a Bíblia diz que a mulher foge e o inimigo está perseguindo, a igreja está fugindo. Então Deus dá asas como asas de águia, asas grandes, e ela voa para o deserto, e ali há provisão de 1260 dias, que representa 3 anos e meio. Após a igreja ser arrebatada, vai haver uma grande perseguição. 7 anos de bonança, 3 anos e meio de bonança e 3 anos e meio de perseguição. Só que a igreja chamada Israel, a igreja, os filhos da promessa, serão perseguidos. A Bíblia diz que quando Deus leva para o deserto a igreja, ou leva para o deserto Israel, e protege ela lá, e alimenta ela no deserto, a Bíblia não está dizendo de uma forma literal, a Bíblia está mostrando de uma forma diferenciada. Pode ser em qualquer lugar, pode ser em qualquer situação. Deserto aqui só está demonstrando que mesmo em meio às dificuldades, Deus guarda o teu povo. Então você pode ficar tranquilo, a igreja, eu creio que já estará na glória com o Senhor, mas aqueles que estiverem aqui, estará guardado. Então Satanás vai se encher de ira. E a Bíblia diz que ele abre a boca e solta um rio de água da boca para poder matar o povo de Deus. Mas a natureza, ou seja, a terra, abre e aquela água é engolida. Sabe por quê? Deus vai providenciar um milagre. Deus vai providenciar um milagre. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Olha aí a natureza. Deus vai enviar a situação, Deus vai criar a situação para que a pessoa que aqui estiver, você não, porque nós não vamos estar aqui, mas a igreja que estiver por aqui na terra, ela vai ter o livramento de Deus. Olha aí, o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra sobre o resto da semente, ou seja, os cristãos, Israel, filhos da promessa. Mas em toda a face da terra há cristãos. Essa água aqui que sai da boca do dragão representa forças militares. Se você vê o dragão, ele tem domínio, tem chifre, tem diadema, tem 10 cabeças, ou seja, tem autonomia, tem autoridade, é governo. É o governo perseguindo a igreja. Aí ele não pode perseguir Israel. O que ele faz? Ele vai perseguir aqueles que se converteram ao evangelho.
vai começar a perseguir os cristãos, a igreja. A Bíblia diz que então Deus vai prender Satanás no período de 1000 anos. Satanás não vai fazer mais nada. Haverá uma bonança na terra, mas depois lhe soltará por um pouco período de tempo. Aí no capítulo 20 de Apocalipse fala que Satanás vai reunir Gog e Magog, ou seja, aqueles que ressuscitaram estão em descanso, mas aqueles que não ressuscitaram, após Satanás ser solto, eles vão ressurgir e vão formar um grande exército, e eles vão caminhar rumo a Jerusalém para destruir, armados, com mísseis na mão, com armamentos pesados. E quando eles estiverem prontos diante da cidade santa e dizer: agora todos vão morrer, a Bíblia diz que haverá um sinal grande no céu, aonde o Deus de Israel vai se manifestar, e com o sopro da boca ele vai destruir todos os inimigos. Aí vai entrar o grande juízo final, aonde Satanás será condenado juntamente com a besta e o falso profeta, e todos aqueles que têm a marca da besta, aqueles que negaram o nome de Jesus, e serão lançados no lago de fogo que arde de dia e de noite e não se apaga. Em nome de Jesus Cristo, tira essa mentalidade que Satanás caiu. Por favor, leia a Bíblia aí para minha irmã Isabel. Pega aí uma referência de Zacarias, vamos ler só duas. Lucas capítulo 10, 18. E outro irmão, pode ser o irmão Luiz, João 12, 31. Só para nós fecharmos aqui, para você entender que Satanás não caiu antes da queda do homem, ele caiu após a morte de Jesus Cristo. A queda de Satanás é outra coisa, é a expulsão. Lucas capítulo 10, versículo 18. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Quem foi que disse isso? Jesus está dizendo: eu via Satanás, falando para os seus discípulos. Foi como que Jesus estava dizendo: eu vi Satanás caindo do céu, porque Jesus já via a derrota dele. Veja esse aí, o próximo versículo de João 12, 31. João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Agora vai ser feito o juízo e vai ser expulso o príncipe desse mundo. Meus irmãos, queda de Satanás, tudo indica que a queda, ela só não foi depois, antes do dia 7º da criação, porque a Bíblia diz que viu Deus que tudo era bom, então tudo estava em harmonia. Agora, da queda do 7º dia da criação, onde Deus descansa, aí desse período, Satanás agora caiu. Mas quando ele está lá no paraíso, coloca isso no seu coração, ele está ali como qualquer anjo que tem direito de andar e passear pela terra, sendo ele caído ou não. Mas a expulsão de Satanás só se deu após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então Jesus o venceu. Só o sangue do Cordeiro para nos garantir vitória. Então Jesus nos deu vitória. Então isso desconstrói a teoria do hiato. Não existe. É carunchinha, é conversa fiada. O Deus que nós servimos fez tudo da melhor forma possível. Agora, se Satanás foi expulso, estando no céu, quando Jesus ressurge aqui, eu quero te dizer uma coisa, que você está guardado pelo sangue do Cordeiro. Você que serve a Deus com integridade, com amor e com fidelidade, você está protegido pelo sangue de Jesus.
Aonde está esse sangue, o diabo não pode tocar. Aonde está esse sangue, Satanás não entra. Aonde está esse sangue, ninguém pode tocar, porque Jesus nos garantiu vitória. Foi lá na cruz do Calvário, quando a morte e o inferno perdeu a sua vez. Fica de pé. Vamos orar. Vamos agradecer a esse Deus que fez tudo por nós. Esse Deus que deixou, se despojou da glória. Esse Deus que deixou tudo que Ele tinha por mim e por você. Esse Deus que me ama, que te ama, e que continua dizendo: vinde a mim os cansados e oprimidos. Ah, meus irmãos, se a igreja soubesse o tão pouco tempo que resta para a igreja ser arrebatada, eu era mais crente, todos eram mais crentes, nós ia orar mais, nós ia jejuar mais, nós ia ler mais a palavra, porque Satanás está trabalhando para tentar destruir o projeto de Deus, mas aquele que tem o nome escrito no livro da vida, esse está amparado pela gloriosa palavra do Senhor. Seja fiel ao Senhor. Coloca no seu coração que Jesus Cristo pagou esse alto preço, foi para que você tivesse vida e vida com abundância. Você foi escolhido, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E o Senhor nessa noite quer tocar o seu coração mais uma vez. Fecha os teus olhos, fala com Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos diante da tua presença. Pedimos, ó Pai, a tua graça, a tua unção, o teu poder. Vem derramando, Senhor, sobre nós a tua graça. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem nos acobertado e nos guardado debaixo do teu sangue. Por isso, meu Deus, guarda a tua igreja. E que a tua igreja não seja levada por qualquer vento de doutrina. Porque a tua palavra diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Mas o Senhor é um Deus que conhece as nossas fragilidades. O Senhor é um Deus que conhece, o Pai, o nosso necessitar. Por isso visita agora cada um dos teus filhos, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada obreiro. Porque há uma disputa, meu Deus, que está existindo em pleno século 21 entre a igreja, entre os irmãos. É um querendo ser melhor do que o outro, é um tentando matar o outro, prejudicar o outro. Meu Deus, isso não é papel da igreja. A igreja está aqui para edificar. A igreja está aqui, meu Deus, para trazer vida para aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos. Jesus, tem misericórdia. Tira esse sentimento maligno do coração da igreja. Tira, meu Deus, o pensamento de acusar, meu Deus, porque quem acusa é Satanás. E nós sabemos que ele já foi expulso, meu Deus, aquele que nos acusava de dia e de noite. Aquele que acusou o sumo sacerdote Josué, não acusa mais, porque ele está na terra, está limitado, meu Deus, e ele não pode fazer mais o que ele queria fazer, mas ele está furioso, e aonde ele encontra uma brecha, ele seduz, meu Pai, como seduziu Eva através do fruto. Ele vai mentir e usar palavras sutis para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Meu Deus, tem misericórdia dos pastores. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai, dos profetas, porque a tua palavra diz que naquele dia, quando aconteceu o arrebatamento, meu Deus, aqueles que dizem ser profeta e pastores e não são, terão as vestes rasgadas e serão envergonhados, meu Deus. Aqueles, meu Pai, que estão na tua casa com segundas intenções, mentindo, prejudicando, meu Deus, pelo poder que há no sangue do Cordeiro, lava essa mente poluída, arranca esse coração de pedra, meu Deus, coloca o sentimento que houve em Cristo Jesus. Trabalha no coração da igreja. A igreja precisa da palavra. A igreja precisa da presença do Espírito Santo. Espírito Santo, ser conosco nessa jornada, e derrama a tua unção e a tua graça e fica conosco. Nós te agradecemos mais uma vez nessa noite, Jesus, e que o seu sangue, o sangue do Cordeiro, guarde a minha casa, a minha família, guarde a igreja, os pastores, as crianças, os jovens, guarda cada pessoa agora, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para aquele que merece.
Se você está aplaudindo a Jesus, dá o melhor glória a Deus que você puder. Aleluia! Oh, glória! A vitória é nossa. Se alguém vir com essa teoria para você, você sabe que não é verdade.